Olha só, os dados da Secretaria Estadual de Saúde chamam a atenção para o perigo da dengue. De janeiro até março desse ano, foram mais de 1.500 casos confirmados da doença aqui em Alagoas. Só que no mesmo período do ano passado, foram um pouco mais de 820. Então, veja, 1.500 ano passado, no primeiro trimestre, para 820 agora. É um aumento de mais de 89%. E lutar contra uma doença, assim, fica ainda mais difícil se a população não colabora e continua, por exemplo, jogando pneu a céu aberto. Nesse caso aí, na beira da Lagoa Mundaú. Veja esse flagrante da reportagem de Mônica Hermírio. Enquanto órgãos e entidades ligadas à saúde pública tentam conscientizar a população sobre as formas corretas de prevenção contra a dengue, outras pessoas parecem ter firmado parceria com os mosquitos. É o caso deste descarte ilegal de pneus, às margens da Lagoa Mundaú, no bairro do Vergel. São centenas de pneus jogados ao ar livre, um prato cheio para a proliferação do Aedes aegypti. Quase uma semana estão botando, bota e tira um pouquinho, depois volta de novo, vem os caras aí, sacode aí e é assim. Ainda de acordo com o Luiz, o descarte acontece principalmente à noite. Isso aí é um prato cheio para o mosquito, né? E é bem de pertinho assim que a gente tem a noção exata de quantos pneus, né, da quantidade de pneus que existem aqui. Inclusive, quem passa na beira da lagoa vê só a parte de cima, não tem noção dessa quantidade. E tudo isso aqui termina atraindo muitos insetos. Insetos que terminam também saindo daqui e entrando na casa das pessoas, que fica bem próximo, né? Só atravessar uma rua. E o que chama mais atenção ainda é que dessas dezenas, centenas de pneus, todos eles, praticamente todos eles, estão cheios de água. Um berçário para a proliferação desses mosquitos. De quem é a responsabilidade, né, do recolhimento, não só dos pneus que foram descartados na lagoa, mas de modo geral? De modo geral, a Alurb, ela é quem faz o recolhimento do lixo, né? E ele é também classificado muitas vezes como lixo, porque ele está também nesses locais de descarte e muitas vezes inadequado. Mas sabemos que existe uma política que se chama de logística reversa, que quem produz deveria também fazer o acondicionamento e o descarte adequado. Coisa que, infelizmente, ainda não acontece no nosso país. Mas é importante que a população saiba, né, onde ele compra o pneu, é o local que ele deve descartar esse pneu. Segundo a CESAL, até a última semana foram notificados 3.045 casos suspeitos de dengue. E destes, 1.557 foram confirmados. Já no mesmo período do ano passado, 1.325 casos suspeitos foram notificados e 822 confirmados. Um óbito foi atestado em Atalaia, o do jogador de futebol de 19 anos, João Leonardo. De forma geral, as pessoas precisam descartar de forma adequada o seu lixo, né? Colocar dentro de sacos, fechar bem, não descartar pneus de forma inadequada, como a gente vê na cidade, porque com essas chuvas que acontece, o pneu, ele é um criadouro mais do que adequado para a mosquita, vamos dizer assim, né? A fêmea do mosquito Aedes aegypti, aquele ambiente escuro e com uma temperatura adequada para ela, colocar os ovos e ali esses ovos virem a eclodir em larvas e depois a forma adulta. E aí transmitir essas arboviroses, né, que no caso em Maceió acontece dengue, zika e chikungunya. O número é preocupante, alarmante, principalmente porque parte dessa casuística necessitará de hospitalização, de cuidados médicos, né? A dengue não tem uma terapia específica, mas pode levar a óbito se não diagnosticado e tratado oportunamente, com hidratação e monitoramento do sangramento, que é o desfecho mais grave. Outros 7 casos ainda estão sendo investigados no estado. E é por essa crescente nos números na capital e em diversas cidades do interior que os cuidados precisam ser redobrados. Quais são os canais, né, de denúncia que as pessoas podem informar? Locais onde apresentam como esses pneus que estão na lagoa e outros tantos locais, né, que a gente vê pela cidade. De que forma as pessoas podem denunciar? Então, eles podem denunciar com a visita do agente de endemias, pode ser denunciado também por eles, tá? Através deles, né? E pelo nosso Disque Denúncia, que funciona de 7h30 às 5 horas da tarde, né? Que é o 3312-5495. Olha, repetindo aí o telefone do Disque Denúncia da Dengue, 3312-5495. É muito importante que todos denunciemos, como população, esse tipo de coisa. E que a gente também tenha consciência de que não é mais admissível de
forma nenhuma você chegar no meio ambiente, na beira de uma lagoa e despejar tantos pneus assim. Depois a gente fica sem entender porque que o número está aumentando tanto. Olha só, que flagrante impressionante, né? Numa paisagem tão bela como é a nossa lagoa, que já é sofrida e alguém ainda acha pouco, joga essa quantidade de pneus aí. Um verdadeiro absurdo, tá?